eu sou o professor Washington Duarte. Hoje a gente começa aqui um curso sobre gestão de projetos. É uma disciplina com a qual eu me identifico muito, eu tenho me dedicado a ela desde 2006. Lecionei primeiro no curso de administração de empresas, depois passei por curso de tecnologia da informação, engenharia de produção, logística e até em gestão de saúde pública já lecionei essa disciplina. Passei tanto por nível de graduação quanto por nível de especialização e MBA. Vamos lá, eu queria me apresentar para vocês também enquanto profissional. Eu sou analista de sistemas e mestre em computação pela Universidade Federal de Goiás. Minha dissertação foi baseada no sistema de apoio à decisão para o planejamento da operação de usinas hidrelétricas no Brasil. Quanto ao gerenciamento de projetos, eu me dediquei após uma especialização em tecnologia da informação e hoje pela atuação profissional enquanto gestor de uma empresa pública de saneamento. Hoje eu também sou professor da UEG, além da disciplina de gestão de projetos, eu sou titular da cadeira de linguagem de programação no curso de sistemas de informação da UEG. Lá nessa mesma instituição eu coordeno também o curso de pós-graduação em gestão de tecnologia da informação. O objetivo do curso é abordar os conceitos fundamentais para o gerenciamento de projeto. Nós vamos apresentar uma definição de uma estrutura que pode ser aplicada para projetos de qualquer natureza, tá? Algo baseado nas melhores práticas internacionais de gestão de projeto. Com base nos estudos dos processos, nós vamos abordar aí as tarefas e as entregas que compõem o que a gente vai chamar aqui de ciclo de vida de projeto. O ciclo de vida ele será um espelho dos processos necessários para a entrega de um projeto e vai passar pelas fases de iniciação, planejamento, execução e fechamento. Tá? Enquanto melhores práticas, a nossa referência de estudo vai ser a metodologia definida pelo PMI, através do PMBOK. O curso é baseado numa disciplina que é ministrada em nível de graduação para cursos de diversas áreas do conhecimento. Em geral, uma disciplina de 60 créditos, que dá para se cumprir em um semestre tranquilamente. Nesse sentido, o conteúdo enfatiza os processos de iniciação e planejamento, tá? Mas é claro, sem deixar de abordar as outras técnicas aí que compõem as fases de execução e as fases de fechamento. Por exemplo, a gente vai estudar ferramentas como gráfico de rede para avaliação, entre outras coisas, o método do caminho crítico. A gente também vai trabalhar com modelagem matemática para compressão e ajuste de tempo de projeto, tá? O que se espera é que ao final desse curso o aluno tenha os fundamentos suficientes para produzir um termo de abertura de projeto, refinar esse termo com um bom planejamento e fazer um acompanhamento adequado da execução de projeto, seja ele de que natureza for. E eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira com você nessa caminhada. Nós vamos começar contextualizando, falando sobre o que é gestão de projeto, falando essencialmente do que é gerenciamento. No segundo passo, a gente vai identificar o que é projeto, até chegar na relação entre os processos e as áreas de conhecimento do PMBOK. Então, a gente passa a estudar os processos de iniciação. Na sequência, a gente passa por planejamento e, por fim, ferramentas e técnicas para administrar projetos. Para começar, então, vamos falar de gerenciamento de projeto e da evolução histórica desse conceito. Pensar em projeto é refletir sobre um propósito a ser atingido através de um conjunto de tarefas coordenadas e requisitos específicos. Por isso, a definição de gerenciamento de projeto passa necessariamente pela realização dos objetivos, que por sua vez estão ligados à execução de atividades e utilização de recursos. Então, gerenciar projeto é otimizar a utilização dos recursos e as limitações que são impostas, naturalmente impostas. Nós estamos sempre gerenciando nossos próprios projetos, seja no âmbito pessoal, por exemplo, quando você planeja uma viagem de final de ano, quando você planeja a compra de um carro, seja no âmbito profissional, por exemplo, quando você planeja concluir o ensino superior, para ser aprovado num concurso, para abrir uma empresa, enfim. É inerente ao ser humano estar sempre em busca da melhor maneira de conquistar os objetivos. E algumas pessoas conseguem sair melhor que outras na obtenção desses resultados, né? Não tem isso? A gente não observa essa característica. Às vezes, em mesma condição, ou ao menos aparente igualdade de condição, por exemplo, o João compra um carro mais adequado, que dá menos trabalho do que o Manuel
que também comprou um carro. O Carlos consegue uma vaga no mercado de trabalho que o Chico não conseguiu. A festa de casamento da Marcela é mais sofisticada que da Gabriela e as duas gastaram a mesma quantidade de dinheiro. De maneira que é fácil achar situações em que A sai melhor do que B utilizando os mesmos recursos. E isso é importante ser observado. Estou falando aqui de situações hipotéticas onde as partes estão em pé de igualdade quanto aos recursos utilizados. Tá? E essa diferença é observada principalmente pela capacidade de controle das variáveis envolvidas no processo. É possível que intuitivamente alguém consiga ter controle sobre todos os recursos necessários para atingir determinado objetivo. Tem gente que naturalmente é assim. Porém, existem métodos e ferramentas que permitem um controle mais fácil e que podem levar a um resultado positivo. Por exemplo, uma simples planilha financeira produzida no Excel pode facilitar a compreensão dos gastos que você vai ter num casamento. A definição prévia de uma rota de viagem pelo Google Maps pode facilitar na programação de reabastecimento durante um passeio que você vai fazer e vai evitar problemas. A utilização de agenda de compromisso no celular ou de um aplicativo de tarefa pode auxiliar no cronograma de estudo para uma prova de concurso. Percebe isso? O que vamos estudar aqui em gerenciamento de projetos é basicamente essa história, tá? Eu tento definir como a formalização dos métodos e procedimentos para gerenciar a realização de atividades para atingir um objetivo específico. Essa é a proposta do gerenciamento de projetos. Agora a gente vai pensar em como isso evoluiu no tempo. Desde as civilizações antigas, a gente observa que a humanidade produz empreendimentos aí que exigiram grandes demandas de gerenciamento, mesmo que esse gerenciamento ainda não tivesse definido de maneira formal. Vamos pensar em grandes monumentos, por exemplo. Lembra das pirâmides do Egito? São 123 pirâmides catalogadas. Essas pirâmides são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Uma pesquisa no Google aí vai dizer que a primeira pirâmide foi feita por volta de 2630 a.C. Daí você imagina, olhando aquilo e relacionando com os recursos de engenharia civil da atualidade, já não é fácil fazer algo tão vultuoso daquele jeito. Tanto que hoje a gente utiliza até a expressão obra faraônica, né, para falar da grandeza em edificações. A maior das pirâmides é a Quéops, que demorou aproximadamente 25 anos para ser terminada. Na construção dessa pirâmide trabalhou mais ou menos 10.000 pessoas, entre escravos, homens livres da cidade, né, os camponeses também. Eles assentaram mais de 2 milhões de blocos de pedras. O peso de cada bloco podia chegar até 10 toneladas. A medida original dessa pirâmide era de 140 metros de altura. Imagina a capacidade técnica e a logística necessária para organizar tudo isso. Seria possível realizar um feito daquele sem gerenciamento? Eu suponho que não. Tem outros que a gente pode imaginar. Veja outro exemplo, o Coliseu em Roma. Ele foi construído no ano 72 d.C. Ele levou 8 anos para ser construído. É uma espécie de estádio que abrigava até 80.000 pessoas para ver os gladiadores lutando. Imagina a tecnologia e os recursos utilizados. Agora imagina aquela época. Não dá para conceber que sem alguma gerência essas obras poderiam ser realizadas. E com gerência aqui a gente não está falando apenas dos feitores, dos capangas lá. Esses caras ficavam atuando simplesmente na opressão da mão de obra, né, do recurso humano. Eles ficavam tocando escravos, ficavam tocando os oprimidos, que dos dois lados, ali nos dois exemplos citados, existiam, né? A gente está falando aqui da totalidade dos recursos materiais, ferramentas, logísticas, concepção intelectual, de arquitetura, de estrutura. Não há de se falar disso sem algum tipo de gestão, sem liderança, embora não se tenha registro do modelo específico aplicado ali, tá? Não há nenhum registro de gestão enquanto ciência para essa época, mas que houve gerência, isso não tem dúvida. Que houve gestão, não tem dúvida. Mas vamos seguindo, vamos passando lá para o século XIX. Os avanços tecnológicos e culturais do fim daquele século foi onde começou a delinear o que a gente entende hoje como a moderna disciplina do gerenciamento de projetos. Tá? A passagem de uma economia essencialmente agrária e artesanal para uma economia industrial transformou a vida e a necessidade das pessoas e das organizações. Daí a necessidade de uma sistematização, né, para que você pudesse gerir os recursos.
já no início do século XX, um cara chamado Frederick Winslow Taylor. Agora ele já é íntimo da gente, né? A gente aplica tantas teorias desse cara que a gente pode chamar ele apenas de Taylor. Ele é considerado o pai da administração científica. Ele propôs a utilização de métodos científicos cartesianos na administração de empresas. Quando a gente está falando de métodos cartesianos, a gente está falando de uma teoria de conhecimento, o método da dúvida para fazer ciência. Tá? É o método de um cara chamado René Descartes. É o cara da frase, penso, logo existo. Mas voltando à teoria do conhecimento, o lema é aquele de que só se pode dizer que existe aquilo que se possa ser provado. Então a ideia de Descartes era, em primeiro plano, descobrir quais são as conclusões possíveis. Segundo, fazer vários experimentos. Terceiro, analisar os resultados. E quarto, chegar a alguma conclusão lógica em acordo com o que foi o primeiro passo. Voltando a Taylor, foi assim que ele cravou o nome dele na história da administração, por consequência, na gestão de projetos. Ele conseguiu maximizar significativamente a eficiência das organizações com instruções sistemáticas aos trabalhadores, definição de metodologia de trabalho, que ele evitava o desperdício operacional, ele executava a tarefa de acordo com uma sequência e tempo já pré-programados. Os conceitos apresentados por Taylor foram de grande importância para o desenvolvimento de metodologia, de ferramenta que atualmente é aplicada no gerenciamento de projeto. Outro cara importante foi o Henry Gantt, que era sócio do Taylor. Esse cara estudou a fundo a ordem das operações do trabalho e aplicou muito isso durante a Segunda Guerra Mundial, na construção de navios. Gantt construiu diagramas aí com barras de tarefas e marcos que esboçam uma sequência de duração de todas as tarefas de um processo. Tá? O gráfico de Gantt é uma ferramenta analítica avançada para acompanhamento de andamento de projeto e tomada de decisão. É utilizado até hoje pelos gerentes de projeto. Provavelmente você já teve contato com um gráfico dessa natureza quando você foi fazer o cronograma do seu projeto de pesquisa para conclusão de curso, por exemplo. Mas e o marco zero do gerenciamento de projeto? A história atribui ao projeto Manhattan esses status. Tá? O Manhattan foi um esforço durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver as primeiras armas nucleares pelos Estados Unidos. A bomba atômica, né? A primeira bomba recebeu o nome de Trinity. Ela foi testada em 16 de julho de 1945, no deserto, lá no Novo México. Era ali a região onde estava estabelecido o Projeto Manhattan. Um mês depois disso ocorreu um massacre histórico no Japão, né, que foi a explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Quem coordenava aquilo tudo era um general chamado Leslie Groves. Naquela época ele apresentou para o mundo novos métodos de planejamento, de execução, de controle, que também são utilizados até os dias atuais. Quando o Groves entrou no projeto, que já vinha caminhando, o projeto estava com muita dificuldade. Tá? E o Groves começou a atuar na gestão, controlando custo, controlando prazo, controlando escopo. E ele deixou apenas a parte técnica para o cara que fazia ciência, que era o Dr. Robert Oppenheimer, o famoso Oppenheimer. Esse cara era um físico, era um cara da academia. Então essa distinção aí entre as atuações foi sucesso total e se tornou um marco para o gerenciamento de projeto. Até aquela época o técnico era responsável pelo gerenciamento de todos os elementos do projeto. Isso em geral provoca conflito de interesse, causa grande atraso, causa gastos exagerados, é sempre um problema. Nas décadas seguintes, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou elementos como estratégia de marketing, psicologia industrial, as relações humanas começaram a ser partes integrantes do gerenciamento do negócio, né? E foi a evolução da administração de empresas e, com isso, do gerenciamento de projetos também. Nesse sentido, a complexidade dos projetos demandou novas estruturas organizacionais. Apareceram complexos diagramas, chamados diagramas de PERT, por exemplo, o método do caminho crítico, tudo isso foi introduzido. Claro que oferecendo aos gerentes mais controles. A gente vai estudar sobre esses caras ao longo do caminho. Rapidamente essas técnicas foram difundidas entre os gerentes, porque eles sempre procuravam novas estratégias, nova ferramenta mesmo para o gerenciamento que permitisse o desenvolvimento de projetos de uma forma mais rápida e mais competitiva.
Sem contar que era tempo da Guerra Fria, era a época da corrida espacial. Isso influenciou muito na gestão de projetos também, porque houve muito investimento em ciência e isso refletiu no gerenciamento de projetos também. A ciência, a gente sabe que é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona, seja de maneira empírica ou seja por estudos e pesquisa. Nos anos 60, o gerenciamento de projetos foi formalizado como uma ciência. As organizações começaram a enxergar o benefício do trabalho organizado, de fato, em torno dos projetos e a entender a necessidade crítica para comunicar e integrar o trabalho através de múltiplos departamentos, de profissões, cada um na sua praia. Em 1969, no auge dos projetos espaciais da NASA, um grupo de 5 profissionais da gestão de projetos, caras lá da Filadélfia, nos Estados Unidos, eles reuniram para discutir as melhores práticas de gestão. Então nasceu o que a gente conhece hoje como Instituto de Gerenciamento de Projetos, ou PMI, que vem do inglês Project Management Institute. É uma entidade mundial sem fins lucrativos que atualmente é a maior instituição internacional dedicada à disseminação dos conhecimentos e aprimoramento das atividades de gestão profissional de projetos. Isso se dá principalmente através da edição do Guia de Melhores Práticas para o Gerenciamento de Projeto, ou PMBOK. Atenção para a pronúncia que é BOK, tá? Não é book, são as iniciais de Body of Knowledge. Esse cara é um guia que identifica um subconjunto do conjunto de conhecimento em gerenciamento de projeto, que é amplamente reconhecido como boa prática. O PMBOK está na 6ª edição, ela foi lançada em setembro de 2017. Normalmente as versões são atualizadas em períodos de 4 em 4 anos. Nosso estudo não vai seguir estritamente o que é o PMBOK, né? No entanto, ele vai ser a nossa referência básica. O guia é dividido em 10 áreas de conhecimento que passam por integração, escopo, cronograma, cursos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Em todas essas áreas existem processos relacionados. Para realizar esse processo, a gente precisa de técnica. Vamos seguir a relação entre essas áreas de conhecimentos e os processos determinados pelo PMBOK. As ferramentas a gente vai trabalhando de maneira adequada à nossa realidade. O fato é que a gente vai poder, ao final de estudo, fixar os conceitos, tá? Depois a gente adapta da maneira como for conveniente para a gente. Atualmente no Brasil, hoje estou gravando essa aula em abril de 2020, o PMI tem cerca de 600 mil membros filiados no mundo. No Brasil são aproximadamente 11 mil. O Instituto também atua como certificador profissional da gestão de projeto. Uma certificação do PMI traz vantagens de você ser reconhecido no mercado, alguém experimentado e testado por uma organização que tem muita credibilidade. Tá? Existem alguns tipos de certificações que você pode observar no próprio site do PMI. Você vê lá com mais detalhes. Tá? Veja um resumo aí que a gente está apresentando na tela. A mais procurada é a certificação PMP. O título de PMP é concedido a partir de aprovação em um exame, que é realizado pelo próprio PMI. Ele tem requisitos além do exame, que é possuir experiência comprovada em gerenciamento de projetos. Atualmente existem mais de 1 milhão de gerentes profissionais de projeto em todo o mundo. O exame de certificação é feito online e ele tem um custo entre $405 e $555. Esse valor mais baixo é para quem é associado ao PMI. Eu aproveito para dizer que o nosso curso não é base para que você faça uma certificação para o PMI. As provas são bem específicas por lá. Mas é claro que sempre é um conteúdo que dá um norte e eu espero que possa despertar em vocês a vontade de seguir aí atuando na área e se aprofundando mais no gerenciamento de projetos. Vamos falar mais sobre outros padrões de gerenciamento de projetos. Existem muitas técnicas desenvolvidas ao longo dos anos que podem ser usadas para especificar formalmente como o projeto será gerenciado. Os modelos variam desde modelo para a área de atuação específica, como modelos gerais, como é o caso do PMBOK. A gente chama esses modelos de padrões de gerenciamento de projeto. Podemos citar como exemplo de padrão a ISO. Tem a ISO 10006, que é da gestão da qualidade. Ela traz diretrizes para a qualidade de gerenciamento de projeto. É um padrão internacional desenvolvido pela ISO. É uma norma, né, como são tratados os documentos ISO, não é um guia. Diferente do PMBOK, ela reúne diretrizes que devem ser usadas para manter a qualidade em projetos. Essas diretrizes podem ser adaptadas
a depender do projeto, de cada particularidade. Outro padrão é o PRINCE2. O PRINCE2 é uma metodologia para gerenciamento de projetos criada e mantida pelo governo britânico, tá? Ela foi criada lá em 96, é utilizada por instituições públicas e privadas lá na Europa. Ela atua muito bem no nível tático. Também tem o Scrum, que é um método ágil de desenvolvimento e gerenciamento de projetos. Ele é muito bem aceito pelo mercado da tecnologia da informação, pode ser aplicado em processos de diferentes tamanhos, diferentes setores. Dá para citar também o Kanban, que visa ali a repetição de tarefas e o incremento de resultado, né? Ele tem origem japonesa lá da década de 60. Basicamente, o Kanban ajuda na criação e na visualização dos fluxos de trabalho. Ele favorece ali a comunicação, amplia essa comunicação entre as equipes. Nós não vamos entrar em detalhes nesses modelos, nesses padrões. A citação aqui é mais para que você possa saber que existem outros caminhos para pesquisar e, se você interessar, eles estão disponíveis. Muito bem, na aula de hoje a gente passou por uma breve apresentação do curso, a gente falou de gerenciamento de projetos e da evolução disso ao longo da história da humanidade, até ele ser entendido como uma ciência. Falamos do PMI, falamos do PMBOK, fizemos uma breve citação sobre outros padrões de gerenciamento de projetos. Vai ter um link aqui de um arquivo para download na descrição aí do vídeo. Vocês podem baixar, que trata-se de um estudo de caso que vai trazer exercícios aí sobre esse capítulo, tá? É um texto que fala sobre a muralha da China. Na próxima aula a gente vai falar sobre o que é um projeto na perspectiva do PMBOK. Até lá!